Questão 3, UESP 2012. Não se pode ser considerada uma aplicação dos princípios eugenistas. Olha, antes da gente ir para os quesitos, é importante uma informação. Olha, durante toda a história da humanidade, diversos povos eliminavam pessoas que nasciam com deficiência, com má formação e também pessoas doentes. Deixa eu colocar lá no slide para vocês. Então, eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton. Ele viveu entre 1822 e 1911. E significa bem-nascido. Galton definiu a eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. O tema é muito controverso. Particularmente, após o surgimento da eugenia nazista, foi que veio a ser parte fundamental da ideologia da pureza racial, a qual culminou o Holocausto. Então, vocês estão vendo aí algumas imagens, né, da época lá do Holocausto, né, em que acontecia esses processos aí de eugenia. Durante a década de 30, uma série de exames antropométricos foram realizados na Alemanha nazista para catalogar características físicas da população. O célebre eugenista Otmar von Verschuer em ação. Então, está aqui, né? Na realidade, em resumo, eugenia está relacionado à seleção. Seleção de características, né, que podem ser escolhidas e mantidas ou eliminadas, não é? Então, as questões aqui, todas elas, são consideradas a aplicação da eugenia, menos uma, né? Então, vamos lá. Letra A, a segregação. Segregação é separação de pessoas que portam alguma deficiência. Isso é um exemplo de eugenia, não é a nossa resposta. Então, o fato de você estar selecionando, separando pessoas, pode ser um exemplo de eugenia. Letra B, a castração em massa de indivíduos criminosos ou com doenças mentais. Então, esse processo de castração seria também uma forma de selecionar, de separar esses indivíduos, esses criminosos ou pessoas com doenças mentais, para que eles não consigam produzir novos indivíduos com a possibilidade, nesse caso, de se ter doenças mentais ou novos criminosos, né? Então, essa é a ideia. Então, também é uma ideia eugenista. Se está selecionando, é eugenia. Letra C. A eliminação de seres humanos com características genéticas desvantajosas à prole. Verdadeiro também, não é ela. Essa daqui também é um exemplo típico de eugenia. O fato de você eliminar, de selecionar seres humanos, né? Está voltado a seres humanos, realmente, é um exemplo de eugenia. O melhoramento genético das raças de rebanhos bovinos. Opa, isso aqui não é a nossa resposta. Os princípios eugenistas, eles são aplicados irracionalmente para a população humana. Esses princípios não se aplicam a outras populações naturais, tais como melhoramento genético de espécies úteis ao homem ou ao ambiente. Então, eugenia está relacionada ao ser humano. Nesse caso, melhoramento genético de raças de rebanho bovino é a nossa resposta. Letra E. Produção de um banco de espermas fornecido por pessoas superdotadas. Olha aí, selecionando, né? Selecionou o sêmen dos indivíduos que são superdotados para, quem sabe, né, produzir filhos também superdotados. Isso aqui também é um exemplo de eugenia. Resposta correta, letra D.